Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo e hoje eu estou aqui para gravar mais um dia de leitura bíblica. Dessa vez na Bíblia de Estudo Scofield, que tem como tradução a Almeida, Corrigida e Fiel. Hoje eu vou dar início ao livro de 1 Crônicas, obviamente no capítulo 1, que começa da seguinte forma: de Adão a Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Jafã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush eram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Laftuim, e a Patruzim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus e aos Amorreus, e aos Girgaseus, e aos Eveus e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Ul, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá e Selefe, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá. E a Adorão, a Uzal e a Dicla. E a Obal, a Abimael, a Seba e a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. De Sem a Abraão: Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zeruque, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Zamá e Mizá. E os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Esser e Dizã. E os filhos de Lotã: Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Zefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. Os filhos de Aná, o filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Us e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá.
E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E aos filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, o príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. E, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela lhe deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair. E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E, depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Assur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aias. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Irão, primogênito de Jerameel, Mas, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail.
ele deu à luz Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo. Ele deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã. E Natã gerou a Zababe. E Zababe gerou Efilau. E Efilau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elês. E Elês gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Joqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maaon. E Maaon foi pai de Bet-Sur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, e a Moza e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Zaaf. De Maaca, concubina, Caleb gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Zaaf, pai de Madmaná, deu à luz a Sevá, pai de Maquibena e pai de Gibea. E foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate-Jearim, e Salma, pai dos Belemitas. Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate-Jearim. Aroé e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate-Jearim foram os Gitreus e os Puteus e os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Reis, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Amnon, de Ainoã, a Gisraelita. O segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatitas, de Abigail. O sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bet-Sua, filha de Amiel. Bat-Sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos da concubinas Itamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias,
de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salom. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Zealtiel. Os filhos destes foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Juzabe e Zede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refanias, os filhos de Arnã, e os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igeel, e Bariá, e Nearias, e Zafate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas foram as suas famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, de Israel, Isma e Idbas. E era o nome de sua irmã Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cos gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazea e a Teina, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías. O filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Erza, Jeter, Mered, e Fer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Gered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abi, Keila, e Ogarmita,
Estemoa, o Maacatita, e os filhos de Simeão, Amon, Rina, Bene, Anã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Bene Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e Joás e Zarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jesube, Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziklag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as suas cidades que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Jossa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Eziza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ou Gedor, a oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Essa foi a leitura de 1 Crônicas até o capítulo 4, uma leitura bem difícil, com bastante genealogias, mas uma leitura importante. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.